No mundo ninja existe uma coisa mais perigosa do que qualquer jutsu proibido: a opinião da fanbase. Porque enquanto alguns personagens são tratados como lendas vivas, outros parecem carregar um imã que atrai crítica o tempo todo. Hoje eu vou te mostrar os 5 shinobis que mais o público levou ao status máximo e os 5 que quase sempre viram alvo de raiva, debate e polêmica. E eu te garanto, um dos nomes da lista vai te surpreender e talvez te deixar com vontade de comentar alguma coisa agora mesmo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, curtiu esse tema? Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui no Renato Nerd. Aproveita também e vira um membro aqui do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos e também acesso aos vídeos que vão sair aqui de forma antecipada só para membros. Mas é isso aí, avisos dados. Agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Renato Nerd. Naruto é um universo cheio de batalhas épicas, jutsus impossíveis e vilões que ninguém esquece. Mas existe um campo de batalha onde nenhum shinobi quer pisar: a opinião da fanbase. Porque, no fim das contas, não importa se você salvou a vila, venceu uma guerra ou sacrificou a própria vida. Existe uma coisa que nenhum ninja consegue controlar: o que nós, os fãs, pensamos deles. E é por isso que alguns personagens viraram verdadeiros símbolos, figuras que o público protege, admira e defende em qualquer discussão, enquanto outros, outros parecem carregar uma bandeira escrita "me critique". E não importa o que eles façam, a rejeição sempre acompanha. O mais interessante é que isso não tem nada a ver só com força ou habilidades. Isso tem a ver com decisões, personalidade, narrativa, momentos marcantes e interpretações completamente diferentes dependendo de fã para fã. E é por isso que hoje eu vou te mostrar os 5 shinobis mais celebrados pela comunidade, mais adorados, e os 5 que mais despertam antipatia, irritação ou simplesmente ódio puro. E te aviso agora, tem um personagem aqui que divide a fandom no meio. Um deles, por exemplo, é amado como um dos protagonistas mais profundos do anime e ao mesmo tempo rejeitado por milhares de fãs por escolhas que até hoje geram debate. Então, prepara o coração, porque a lista de hoje não é sobre poder, não é sobre jutsus, é sobre quem conseguiu conquistar o público e quem desperta o pior lado da comunidade. Bora começar. Personagens adorados. E para abrir a nossa lista dos shinobis mais adorados, a gente precisa começar com alguém que, sinceramente, ninguém consegue odiar, né? E se você odeia, você tem caráter duvidoso. Ele não tem um visual chamativo, não tem um clã lendário e, mesmo assim, conquistou o respeito absoluto da comunidade. Tô falando do cara que sempre disse que tudo era trabalhoso demais. Mas quando o assunto é proteger quem ama, ele vira um ninja mais perigoso no campo de batalha: Shikamaru Nara. Shikamaru é aquele tipo raro de personagem que não precisa gritar, não precisa de discursos épicos e não precisa de uma transformação com efeitos especiais. Ele vence porque pensa e vence porque sente. A genialidade dele não é só estratégica, é humana. Shikamaru erra, sofre, amadurece, carrega o peso das decisões e entende o custo da guerra como poucos em todo o enredo de Naruto. E foi exatamente isso que fez a fanbase colocar ele num lugar especial. Não é porque ele é forte demais, é porque ele é real. E o ponto de virada definitivo, o momento em que Shikamaru deixou de ser apenas o gênio preguiçoso e virou um dos personagens mais respeitados da obra, foi aquele arco que todo fã lembra com uma dor no coração: a luta contra Hidan e o luto por Asuma. Nesse arco a gente viu o garoto virar homem, viu o discípulo virar líder, viu o estrategista virar vingador, sem perder a alma no processo. Por isso, Shikamaru entra na nossa lista não só como um dos mais queridos, mas como um dos personagens mais completos emocionalmente de Naruto. E em seguida temos alguém que não precisou de olhos especiais, linhagem lendária ou poderes proibidos para conquistar a fanbase inteira:
Estamos falando de Rock Lee, o shinobi que virou o próprio significado de superar limites. O público gosta do Lee porque ele representa aquilo que muita gente sente ao assistir Naruto. A ideia de que mesmo sem talento natural, você pode chegar longe se continuar insistindo. O momento que realmente selou o legado dele foi a luta contra o Gaara nos exames Chunin. Ali, o Lee deixou claro que o esforço puro pode ser tão explosivo quanto qualquer Genkai. E por isso, até hoje, Rock Lee é lembrado como um dos personagens mais inspiradores de toda a obra. E no nosso terceiro lugar, entre os mais adorados, está ele, Itachi Uchiha. Um dos personagens que começou como vilão misterioso, virou anti-herói e terminou como um dos maiores mártires de toda a obra. O fandom ama o Itachi porque tudo nele parece calculado, profundo e trágico. Ele é aquele tipo de personagem que você entende mais a cada vez que reassiste a história. Inclusive, eu fiz um vídeo específico falando apenas sobre ele. Tá aparecendo aqui no card, aqui em cima. Mas primeiro, termina esse vídeo e depois você corre lá para assistir. Desde a postura silenciosa até os diálogos icônicos, Itachi é o tipo de ninja que não precisa gritar para dominar a cena. E quando a verdade sobre o massacre finalmente veio à tona, ele deixou de ser apenas o irmão cruel e passou a ser o shinobi que carregou todo o peso do clã nas costas, sozinho. É impossível falar de Naruto sem falar do legado do Itachi, um personagem que transcendeu o papel de antagonista e se tornou símbolo de sacrifício, inteligência e dor disfarçada. Continuando a nossa lista, temos ele, o Ero Sennin, o tipo de personagem que, mesmo sendo cheio de defeitos, conseguiu marcar a história de Naruto como poucos. Jiraiya é amado porque representa tudo que um mentor deveria ser: poderoso sem ser arrogante, sábio sem ser entediante e humano o suficiente para errar e aprender com cada erro. Ele foi o elo entre o passado e o futuro. Guiou Naruto quando ninguém acreditava no garoto e ensinou lições que continuam emocionando a fanbase até hoje. E quando chegou o momento final, ele não fugiu, não hesitou. Enfrentou o inimigo mais perigoso da história naquele ponto da obra, mesmo sabendo que não tinha chance. Jiraiya conquistou o público porque deixou mais do que jutsus, deixou legado, deixou frases inesquecíveis e deixou uma das mortes mais impactantes de toda a história dos animes. E para fechar nossa lista de personagens mais adorados de Naruto, temos Kakashi. Ele é aquele tipo de personagem que parece ter nascido pronto. Ele é calmo, habilidoso, inteligente, carismático e ainda consegue ser engraçado sem esforço. É quase impossível encontrar alguém que não goste do Kakashi, e isso não é por acaso. Como sensei, ele foi um mentor ideal. Firme quando precisava, leve quando o time 7 estava quebrado e sempre com aquela postura de quem já viu o pior do mundo ninja, mas ainda escolhe seguir em frente. Claro, também como sensei, ele cometeu alguns erros. E um deles eu vou estar deixando no card aqui em cima. Depois desse vídeo, clica lá e dá uma olhada. Kakashi também é um personagem que quanto mais você descobre a história dele, mais tudo faz sentido. Um garoto prodígio que perdeu o pai, perdeu o Obito, perdeu a Rin, perdeu o mestre e mesmo assim continuou lutando. A máscara não é só estética, é um símbolo de tudo que ele escondeu para não desabar. Kakashi se tornou querido não só pela força, mas pela humanidade. Ele não precisava ser o mais poderoso para ser mais respeitado. Ele não precisava gritar para ser lembrado. Ele só precisava ser ele mesmo. O equilíbrio perfeito entre habilidade, trauma, humor e sabedoria. Por isso, dentro do fandom, Kakashi é visto como um dos pilares emocionais da obra. Um personagem tão completo, tão bem construído e tão consistente que acaba sendo quase universalmente apreciado. E quando a gente lembra dos grandes momentos, o sacrifício do Obito, o despertar do Mangekyo, a liderança do time 7, é impossível não entender por que ele está no topo dessa lista. Kakashi não é apenas amado, ele é referência, um símbolo do que significa ser shinobi. E com ele, nós fechamos a nossa lista dos personagens mais adorados de Naruto. Claro, não tem todos os personagens aqui, e nem eu tô fazendo uma lista do melhor pro pior. Isso é apenas uma lista de 5 personagens mais adorados pelo público. Mas comenta aí,
qual personagem você achou que faltou aqui nessa lista e qual é o seu personagem favorito de Naruto. Mas agora, bora pro outro lado da história. Personagens mais odiados. Sakura é um caso único em Naruto. Não existe meio termo com ela. Você defende com unhas e dentes ou não suporta ouvir o nome. Parte da fanbase pega pesado com a personagem. E tudo começa pelas comparações inevitáveis com Naruto e Sasuke. Desde o início, a série coloca ela ao lado dos dois prodígios absurdos. Isso faz cada erro, cada hesitação e cada fraqueza dela parecer muito maior do que realmente é. Além disso, decisões impulsivas, como correr atrás do Sasuke em momentos críticos ou colocar seus sentimentos acima da estratégia, criaram uma imagem negativa que nunca saiu completamente da cabeça de muitos fãs. E isso gerou uma narrativa complicada. Para parte da comunidade, Sakura nunca rendeu o potencial que o anime sugeria. Mas existe o outro lado da moeda. Quem acompanha com atenção sabe que Sakura cresce, evolui e entrega momentos importantes, principalmente na guerra. Ela se torna uma ninja forte, competente e essencial ao time. Só que a percepção da fanbase nunca voltou a ser unânime. E é por isso que Sakura abre a nossa lista. Não porque ela é a pior, mas porque é, sem dúvida, uma das personagens mais controversas e mais discutidas de todo o anime. Danzo é aquele tipo de personagem que não desperta dúvida. Ou você tolera sua existência como necessária, faz parte da narrativa, ou você simplesmente não suporta olhar para a cara dele. Esse, com certeza, é o caso da maioria. Ele carrega nas costas alguma das decisões mais condenadas de toda a obra, desde manipular Anbu raiz com métodos desumanos até participar diretamente do massacre do clã Uchiha. Danzo sempre agiu nas sombras, sempre acreditou que qualquer atrocidade era justificável em nome da paz que ele mesmo pregava. Mas o preço dessas escolhas sempre foi pago pelos outros. Arrogante, frio e totalmente obcecado pelo poder, ele se tornou o símbolo do lado podre de Konoha. E por mais que existam discussões sobre as suas intenções, a verdade é que para grande parte da fanbase nada paga o que ele fez. Zetsu é aquele personagem que ninguém coloca no topo da lista, mas quase todo mundo coloca no fundo. Ele é literalmente a definição de manipulador oculto. Enquanto os outros vilões lutavam, falavam, tinham motivações claras, Zetsu ficava ali, agindo nas sombras, puxando os fios, mexendo com a história inteira sem assumir responsabilidade nenhuma. Foi ele quem plantou mentiras, distorceu a lenda do sábio dos seus caminhos, enganou Madara, influenciou Obito e praticamente virou o estopim de tudo. E isso irrita a fanbase. Primeiro porque ele sabotou personagens muito amados. Segundo, porque sua existência transforma grandes vilões e peões sem saber. Para muita gente ele é o símbolo de tudo que ficou confuso no final da história. E é por isso que Zetsu costuma aparecer entre os mais rejeitados. E não é porque ele é forte o suficiente para ser odiado. É que ele está ligado a decisões narrativas que muita gente nunca engoliu. Kaguya é um caso raro em Naruto. Uma personagem extremamente poderosa, mas que ao mesmo tempo desperta uma rejeição enorme entre os fãs. Para muitos, ela representa a maior quebra de expectativa da obra. Uma inimiga que literalmente caiu do céu e substituiu um dos vilões mais bem construídos da história do anime. A principal crítica é simples. A aparição dela parece abrupta, do nada, quase desconectada da narrativa que vinha sendo construída desde o clássico. O público sentiu que Madara, depois de centenas de episódios de hype, foi retirado do palco cedo demais e de uma forma completamente broxante. E Kaguya entrou com pouco tempo para ser desenvolvida, sem motivação trabalhada, sem uma personalidade complexa, sem história emocional que justificasse seu impacto. Isso não significa que ela seja uma personagem ruim, significa que ela foi apresentada tarde demais e de uma forma completamente sem nexo, com importância demais e profundidade de menos. Esse contraste entre escala e narrativa é o que gera tanto incômodo até hoje. Por outro lado, por incrível que pareça,
Kaguya também tem defensores, gente que argumenta que ela representa o verdadeiro início do chakra, o ponto mais alto da mitologia de Naruto, e que a sua presença amarra o tema de que todo poder tem uma origem perigosa. Mas a verdade é clara, entre os odiados, Kaguya está sempre lá, não por ser fraca, muito pelo contrário, mas porque a sua chegada desestabilizou tudo o que o público esperava do grande final. E para fechar nossa lista dos shinobis mais odiados, temos o shinobi que talvez seja o maior divisor de opiniões de toda a franquia, Sasuke Uchiha. É importante dizer, Sasuke tem uma base de fãs gigantesca. Ele é um dos personagens mais populares de Naruto, tem um arco profundo, cheio de dor, escolhas difíceis e momentos épicos. Sem ele, a história simplesmente não existe da mesma forma. Mas ao mesmo tempo, é exatamente essa jornada que faz muita gente não suportar o personagem. As mudanças bruscas de lado, a frieza com pessoas próximas, as decisões extremas, a rebeldia constante, a forma como tratou o Naruto, a Sakura, o próprio clã, tudo isso gera um nível de rejeição enorme. Para muitos, Sasuke é um dos personagens mais complexos do anime. Para outros, ele é simplesmente irritante, ingrato ou exagerado. E é por isso que ele está aqui. Porque poucas figuras em Naruto conseguem ser tão amadas e tão odiadas ao mesmo tempo. Ele é o verdadeiro símbolo do conflito dentro da fanbase. Mas e aí? Concordou com essa lista ou já tá preparando o Jutsu do Rei aí nos comentários? Porque agora é a sua vez. Qual shinobi você defende até o fim e qual não suporta nem ver na tela? Comenta aqui embaixo, sempre com respeito, porque eu leio tudo e posso usar suas respostas para, quem sabe, montar um ranking definitivo da fanbase. Mas é isso aí, meu nerd. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E também clique em um desses vídeos que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. Considere se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.